Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início aqui à aula inaugural dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, do turno da manhã. Essa é a terceira e última aula inaugural que realizamos nesse primeiro semestre de 2016. O que tem norteado a busca desses caminhos pela coordenação do nosso curso é prioritariamente a crença de que, apesar de vários conflitos que a gente tem vivido nos últimos tempos na história do nosso país, ainda é importante a gente afirmar aqui um sentido forte de esperança e de crença num futuro melhor. Mas nós entendemos que é fundamental construir essa perspectiva a partir de uma leitura crítica da realidade, comprometendo profundamente o papel da universidade, em particular do curso de comunicação social, com um caminho de análise crítica dessa realidade. E é nesse sentido que a gente tem trazido e construído a perspectiva das nossas aulas inaugurais e das outras atividades que regem o nosso curso. Gostaria de agradecer aqui, antes de chamar o nosso convidado, ao colegiado de coordenação didática, em particular, os professores Roberto Somairink e Chico Braga, que têm sido companheiros dessa tarefa que é coordenar o curso e que tem dado todo o apoio e tem construído, juntamente conosco, essas alternativas e esse processo de abertura do nosso curso a essas atividades e essa reflexão crítica. Gostaria de agradecer também, em particular, a professora Deia, que tem feito a diferença no nosso colegiado como representante de outros cursos. E também a nossa professora e diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, Glória Gomide, que tem feito com que esse trabalho também aconteça dessa forma no nosso curso. Gostaria de anunciar aqui também a presença do nosso convidado de hoje, mas antes falar um pouquinho do currículo dele. Vladimir Safatli possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, graduação em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de Paris. Atualmente é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Foi professor visitante nas universidades de Paris, Toulouse, na África do Sul, além de responsável por outras atividades acadêmicas. Desenvolve pesquisas na área de epistemologia da psicanálise e da psicologia e desdobramentos da tradição dialética hegeliana na filosofia do século XX. É um dos coordenadores da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia, do Laboratório de Pesquisa em Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, e presidente da Comissão de Cooperação Internacional. Com vocês, o nosso convidado de hoje, Vladimir Safatli. Ok, então, inicialmente, muito obrigado pelo convite que foi feito para vir até aqui, poder participar com vocês da abertura do ano letivo, né, dos cursos de comunicação. Para mim, por um lado, é uma grande felicidade, né, poder discutir com vocês algumas questões ligadas ao universo da comunicação e do consumo, né, apresentar também algumas pesquisas que eu realizei e que acabaram
sendo publicadas em um livro que chama O Circuito dos Afetos, né? Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. Era um livro que, infelizmente, tinha desaparecido porque a editora faliu, né? Que era Kozak Naif, né? Mas ele agora volta, essa semana ele volta às livrarias por uma editora, inclusive aqui de Belo Horizonte, que é a Editora Autêntica, né? Eu queria apresentar para vocês uma pesquisa, na verdade, pode parecer uma questão mais ou menos específica, mas acho que ela é um paradigma muito interessante para compreender certas mutações na retórica de consumo e também no universo da comunicação de massa, né? Uma pesquisa que diz respeito às mutações da noção de corporeidade, de corpo, a partir dos anos 90, né? Eu acho que esse é um eixo interessante para compreender um pouco, eu diria, como funcionam algumas peças centrais do nosso imaginário global de consumo. Como eu sei que esse é um curso de comunicação, me pareceu que essas seriam questões bastante relevantes, né, para que a gente pudesse discutir bem depois do que eu gostaria de apresentar, né. Eu queria começar lembrando de uma frase, assim, uma certa confusão de linguagens entre a linguagem do comércio e a linguagem do jornalismo, né. Bem, ele tem uma frase que me parece interessante, porque ele, na verdade, ele acusava a publicidade global de sustentar um ideal de beleza capaz de sintetizar apenas corpos harmônicos, saudáveis e jovens. Acho que vou precisar aumentar isso aqui, porque a luz é pouca, agora sim. A sua crítica, ela também não poupava uma certa noção de sexualidade que guiaria a produção de representações sociais na comunicação de massa, né? Só que durante o decorrer da década de 90, nós percebemos um lento processo de reconfiguração de representações sociais, midiáticas, vinculadas ao corpo e à sexualidade. É um processo que, aos poucos, colocou em circulação imagens do corpo e da sexualidade, até então, eu diria, nunca investidos libidinalmente pela publicidade, né? Graças a algumas campanhas mundiais que eu gostaria de discutir com vocês, de marcas como Benetton, Calvin Klein, Versace, PlayStation, né? Corpos doentes, mortificados, desidênticos, portadores de uma sexualidade ambígua, autodestrutiva e muitas vezes perversa, marcaram a trajetória da publicidade dos anos 90. Compreender a lógica imanente ao processo de reconstrução dessas representações sociais na mídia globalizada me parece fundamental para a caracterização das mutações da retórica contemporânea do consumo, né? Tendo em vista, eu diria, uma compreensão mais precisa do que é a economia subjetiva, do que é o modo de subjetividade próprio às nossas sociedades neoliberais. Eu diria que, antes de começar essa discussão, a escolha em centrar a análise na publicidade mundial a partir dos anos 90, ela tem uma razão clara, né? E essa razão, ela se articula com um problema que eu diria que é próprio à economia política da mídia. Porque a partir dos anos 90, a mídia mundial, ela adquiriu mais claramente a forma de grandes conglomerados multimídias transnacionais, nos quais convergiam o controle dos meios de comunicação, dos processos de produção de produtos midiáticos, culturais, e das pesquisas tecnológicas em novas mídias. Sei lá, a ideia é, os conglomerados hoje de comunicação, eles convergem ao mesmo tempo a distribuição, porque eles têm toda a sequência, quer dizer, multimídia, são jornais, esses conglomerados são compostos de várias mídias, jornais, de cinema, de televisão, de rádio, etc. Mas não só eles convergem um processo de distribuição, mas também o próprio processo de produção, né? Porque dentro desses conglomerados você tem empresas que são responsáveis pela produção de entretenimento, como, por exemplo, filmes, música e outras coisas, e também a convergência da produção de tecnologia adaptada para esse cenário, né? Então, veja, centros de tecnologia, de entretenimento e de informação
formam hoje um tripé fundamental da economia mundial. Eu lembraria que na história da mídia, os anos 90 vão ser lembrados pela criação de conglomerados impressionantes, como, por exemplo, AOL, Time Warner, a Vivendi, Universal, a News Corporation, do Murdoch, né? Além da consolidação de outros, como a Sony, como a Viacom, como a Disney, como a General Electric. Né? A gente poderia assistir, por exemplo, que já no início dos anos 90, 4 grandes grupos de mídia controlavam cerca de 92% da circulação de jornais diários e de 89% da circulação dos jornais de domingo, e um país que, a princípio, teria muito mais pluralidade, né, do ponto de vista da sua representação da mídia impressa, que era a Inglaterra. Longe de uma pulverização das instâncias de produção de conteúdo midiático, como alguns esperavam, devido ao desenvolvimento das novas mídias, nós vimos uma convergência cada vez maior da produção de conteúdo, dos canais de distribuição e da gestão da recepção em escala global. Isso depois, principalmente, do advento das televisões a cabo, da internet e da transformação dos telefones celulares em provedores de conteúdo, de produtos de entretenimento. Eu acho que esse é um dado de extrema relevância, porque vários foram aqueles que insistiram na obsolescência de conceitos, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, como, por exemplo, o conceito de indústria cultural, né, para descrever o que seria a realidade atual dos processos de produção cultural e de controle dos modos de difusão nas mídias, né, como se esse fosse um conceito ainda ligado ao sistema broadcast nos anos 50. Então, né. No entanto, eu insistiria que uma análise da economia política da mídia demonstra como a natureza oligopolista, né, dessa construção de grandes oligopólios, que já era descrita no final dos anos 40 pelo Adorno e pelo Horkheimer, no momento da criação do conceito de indústria cultural, ela apenas se aprofundou através da globalização e da criação de centros de tecnologia, de entretenimento e de informação. Valem mais do que nunca afirmações como essas, por exemplo, que vocês podem encontrar na dialética do esclarecimento, que é: tudo está tão estreitamente justaposto que a concentração do espírito atinge um volume tal que lhe permite passar por cima da linha de demarcação entre as diferentes firmas e setores técnicos. A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade em formação da política. Nesse sentido, eu lembraria que o caráter sistêmico é de ordem tal que mesmo as linguagens midiáticas são produtos de linguagens midiáticas anteriores, inaugurando um processo que vocês conhecem como remediação, né, e que acaba por fortalecer ainda mais a padronização das linguagens. Assim, os próprios meios técnicos, né, eles tendem, isso eu continuo citando a dialética do esclarecimento, só para vocês verem como ela tem uma certa atualidade, né? Os próprios meios técnicos tendem cada vez mais a se uniformizar. A televisão visa uma síntese do rádio e do cinema, que é retardada enquanto só interessados não se põem de acordo, mas cujas possibilidades ilimitadas prometem aumentar o empobrecimento dos materiais estéticos, a tal ponto que a identidade mal disfarçada dos produtos da indústria cultural pode vir a triunfar abertamente já amanhã, numa realização escarninha do sonho wagneriano da obra de arte total. Vejam, esse processo de globalização das mídias, que talvez mostre como em nenhuma outra área os resultados claramente monopolistas da dita economia de livre concorrência neoliberal, chegou rapidamente ao mercado publicitário, produzindo durante os anos 90 numerosas fusões e joint ventures, as quais, em muitos casos, centralizaram boa parte do processo de decisão e criativa na matriz mundial, cabendo às filiais regionais apenas a tradução de campanhas e pequenas adaptações. A conjunção desses fatores, impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico da comunicação global, consolidou o reaparecimento de uma publicidade produzida e veiculada mundialmente,
direcionada a uma espécie de público global. Só que o que eu queria insistir dentro dessa discussão é o que salta primeiramente aos olhos, é que esse processo de constituição de um imaginário global, do qual nós fazemos parte hoje, que começa de fato, recomeça de maneira muito forte nos anos 90, né, com as suas identidades coletivas, esse imaginário global ele não se deixa ler a partir da noção da repetição massiva de estereótipos e de tipos ideais de conformação do corpo e da sexualidade, tal como ocorreu em outros momentos do desenvolvimento da retórica de consumo, como, por exemplo, nos anos 50, né? A época onde você tinha essas propagandas, por exemplo, 9 entre 10 artistas usam luxo, né? Ou seja, essa ideia de que você criava uma estereotipia muito clara e evidente de padrões de definição do corpo e da sexualidade. Isso desaparece nos anos 90, embora seja um outro momento muito forte de afirmação de um imaginário global de consumo, né? Ao contrário, eu diria que tudo indica que os anos 90 foram o momento no qual, de certa forma, a publicidade mercantilizou o discurso da dissolução do eu, como uma unidade sintética, né? Vejam, só um pequeno parêntese sobre o que significa essa ideia da dissolução do eu como unidade sintética. Se vocês levarem em conta alguns trabalhos que a gente pode encontrar na psicanálise, uma das ideias fundamentais da psicanálise é que o sentimento do eu, a ideia de ser um eu, está profundamente vinculada à constituição da imagem do corpo próprio, a ponto de que desarticulações na imagem do corpo próprio afetam necessariamente a capacidade de síntese do eu. Ou seja, existe uma ideia clássica de um psicanalista chamado Jacques Lacan, que insiste que, bem, o eu não é um dado imediato. Para que o bebê desenvolva a noção de eu, precisa de um processo que demora de 6 a 18 meses, né? Dentro desse processo, ele vai constituindo uma imagem do corpo próprio, que ele também não tem. Ele não tem por exemplo, ele não tem uma clareza cognitiva da distinção entre o corpo dele e o corpo da mãe, por exemplo, né? Então, aos poucos, a noção de corpo próprio vai se constituindo, que ao mesmo momento que a noção de motricidade, a capacidade de se organizar corporalmente a partir de esquematismo e poder encontrar um ponto de equilíbrio, por exemplo, vai se constituindo também, né? Então, ao se constituir essa imagem do corpo próprio, se constitui a noção de eu, a ponto de que as disfunções, as desregulações da imagem do corpo próprio sempre são sintomas das desregulações da capacidade sintética do eu, né? Então, se esse é o caso, é um dado muito interessante, porque se nós voltarmos, digamos, os olhos para a retórica do consumo e da indústria cultural, nós vamos ver como eles passaram por mutações profundas que afetam os regimes de disponibilização das imagens ideais do corpo. Ao invés do espaço da identidade estável, o corpo fornecido pela indústria cultural e pela retórica de consumo aparece cada vez mais como uma matéria plástica, como um espaço de afirmação da multiplicidade. Alguns sociólogos, como por exemplo um sujeito chamado Mike Featherstone, né, afirmou que no interior da cultura do consumo, o corpo é apresentado atualmente como um objeto pronto para transformações. E essa afirmação é importante, porque ela nos lembra que através do culto midiático, as dietas, a ginástica, os cosméticos, a lipoescultura e as operações plásticas, uma espécie de retórica da configuração plástica de si, a baixo custo, foi se consolidando como uma peça central do discurso social contemporâneo. Uma retórica que se mostra fundamental para a sustentação dos vínculos com uma ordem econômica, que é a nossa, que é marcada exatamente pela transformação da plasticidade, da flexibilidade, né, de uma patologia social a uma condição normal de funcionamento da vida social, né. A sua maneira, eu diria como essa retórica ela pode ser compreendida como uma resposta a um certo desamparo
vindo da radicalização contemporânea, da dissolução dos horizontes estáveis, de determinação de identidades, e também da aceleração da ruptura dos modos tradicionais de vida. A gente pode mesmo falar de uma espécie de insegurança fundamental a respeito da autoidentidade e da identidade corporal, que teria nos impulsionado a sermos responsáveis pelo design do nosso próprio corpo. Na França ocidental, há uma tendência do corpo ser visto como uma entidade e um devir contínuo, um projeto que deve ser trabalhado e realizado como parte de uma autoidentidade individual. É muito interessante porque essa responsabilização pelo design do nosso próprio corpo, em uma espécie de devir contínuo, denuncia a compreensão da corporeidade como uma espécie de, como um espaço de empreendimento de si, de autoempreendimento. Nós somos empreendedores do nosso próprio corpo, né? Que visa principalmente a intensificação, esse empreendimento de si. O que ele visa? Ele visa, antes de mais nada, a intensificação dos prazeres que se dispõe a mim no interior de um projeto individual, conscientemente medido e conscientemente enunciado. Ela é a conformação final do corpo a uma consciência empreendedora, que vê a corporeidade como uma propriedade a ser cuidada a partir da lógica dos investimentos e das rentabilizações, como expressão básica de um individualismo possessivo. Um cuidado empresarial de si, que elimina toda heteronomia, todo estranhamento na relação do sujeito com o seu corpo, com o seu próprio corpo, né? Eu diria que, de toda maneira, situações como essas, elas pareciam marcar um pouco com o selo da obsolescência essa ideia que vinha dos anos 50, de que a indústria cultural era uma negação absoluta da individualidade, via a estereotipia, né? Porque, ao invés dessas operações de socialização, através da exigência de identificação com um conjunto determinado de imagens ideais, nós estaríamos agora diante de uma indústria cultural que incita a reconfiguração contínua, a construção performativa de identidades. Na verdade, o setor mais avançado da cultura do consumo não forneceria ao eu a positividade de alguns modelos estáticos de identificação. Ela forneceria apenas a forma vazia da reconfiguração contínua de si, que parece aceitar, que parece dissolver, que parece passar por todos os conteúdos. Com esse processo em vista, eu queria só falar de alguns posicionamentos interessantes de comunicação de 4 marcas dos anos 90. Era Benetton, Calvin Klein, Versace e PlayStation. E esse conjunto, ele se impõe porque nós estamos diante de marcas que influenciaram de maneira decisiva o desenvolvimento da publicidade a partir dos anos 90, através de uma conjunção entre novidade estilística e apresentação de novas representações sociais. A estética que a gente vai ver, estética que à época era chamada de heroína chique, da Calvin Klein, assim como a sua androginia e a sua indeterminação sexual, que nós encontramos também nas campanhas da Versace. A publicidade que questiona os parâmetros da linguagem publicitária da Benetton, assim como o corpo maquínico, fusional e mutante da PlayStation, modificaram sensivelmente os limites e as estratégias da retórica publicitária. Outro dado importante que eu queria lembrar, antes de começar a falar dessas campanhas, é que todas elas foram criadas por fotógrafos e por agências internacionais. As agências nacionais, elas decidiram apenas a veiculação. No caso da PlayStation, sequer a veiculação foi feita no Brasil, porque os espaços foram comprados em veículos internacionais, como TVs a cabos, revistas de circulação internacional, etc. Vejam, no começo de conversa, eu diria que, no que diz respeito ao nosso objeto de estudo, é possível dizer que tais campanhas estruturaram 3 representações sociais mais abrangentes, que vão ser hegemônicas na retórica de consumo. A primeira é do corpo doente
e mortificado como objeto de desejo. Né? Talvez, não sei se a gente puder... esse é um clássico. Né? Essa é, vocês devem lembrar, essa era uma modelo famosa nos anos 90, acho que ainda continua, que era a Kate Moss. Né? Acho que tem mais, ela também de novo. Espera aí, mais embaixo, acho que tem mais alguma coisa. Não, mais embaixo. Essa era a famosa estética heroína chique da Calvin Klein. Por quê? Porque ela tinha sido baseada em um trabalho de um fotógrafo, Junger Teller, né, que faziam as modelos parecer como quem tinha levado um pico de heroína na veia. Né, e ficava totalmente... Acho que tem mais uma embaixo. Não, era só essa mesmo. Aqui. Essas são algumas fotos clássicas dessa campanha. Né? O que era interessante, assim, do ponto de vista especulativo, né, é que essas representações do corpo mortificado, doente, como objeto de desejo, ela já tinha aparecido anteriormente na estética dos videoclipes e da moda, assim como no cinema de entretenimento. A beleza anoréxica da Kate Moss, por exemplo, tinha necessariamente algo dessa ordem de representação do corpo doente. Desde os anos 80, era possível encontrar setores da indústria fonográfica que constituíam um certo imaginário de morbidez e o recurso à estilização de uma apologia à doença. Eu lembraria aqui, por exemplo, de movimentos importantes na produção fonográfica europeia dos anos 80, que sintetizaram uma estética gótica, como Bauhaus, Susan the Bench, Zixmal Deutschland e companhia, que, à sua maneira, acabou por influenciar algumas esferas mais amplas da produção cultural, como o cinema, como a publicidade, e mesmo os desenhos animados e as histórias em quadrinhos. Né? No entanto, não é difícil mostrar como essa apologia da doença e da autodestruição era uma peça constitutiva da indústria fonográfica desde os anos 70. Né? Sei lá, desde o Velvet Underground, por exemplo. Né? Eu lembraria, por outro lado, como o mercado fonográfico é uma peça fundamental, pelo menos era até um certo ponto, né, para a constituição de tendências estilísticas para a retórica de consumo durante os últimos 20 anos. Né? Agora, tomem, por exemplo, a estratégia de comunicação da Calvin Klein com essa estética heroína chique. Vocês percebem, são modelos magras, com olhar fixo e distante, um corpo jogado num canto, uma pele embebida em suor frio e a luz desbotada. Né? Em um lado do anúncio, tem a assinatura do anunciante e nada mais do que isso. Criadas pelo fotógrafo de moda Junger Teller, os anúncios para a indústria impressa da Calvin Klein, a partir de 95, seguiam todos o mesmo figurino. Essa semelhança das modelos com usuários de heroína mostrava uma lógica de aproximação muito evidente entre glamour e autodestruição estilizada. Eu diria que a importância dessas campanhas, ela não deve ser menosprezada. Na mesma época, a Benetton ela havia colocado em circulação representações aparentemente estranhas ao mundo publicitário, através de fotos que expunham a morte, a intolerância e a violência. Aidéticos em estado terminal, tensões raciais, cargueiros abarrotados de imigrantes ilegais, carros queimados, foram alguns dos temas escolhidos pelo fotógrafo da Benetton, que era o Toscani. Né? Por um lado, tratava-se de produzir, o que estava por trás dessa ideia? Né? Havia duas coisas interessantes. Primeiro, tratava-se de produzir uma identificação com a marca através de apelos dirigidos ao sujeito no seu papel de cidadão e não apenas no seu papel de consumidor. Que era uma maneira muito astuta, na verdade, de pensar a comunicação publicitária, se aproveitando dessa característica estrutural da mídia contemporânea, que é onde a imagem de um gênero é apropriada pelo outro. Né? Então, a publicidade se apropriava do jornalismo. Né? Só que, por outro lado, tratava-se principalmente de dar forma, esse é o ponto que eu queria insistir, esse é o ponto que é importante. Tratava-se de dar forma mercadológica
ao mal-estar diante das representações publicitárias e do seu universo artificial. Os anúncios em questão da Calvin Klein seguiam a mesma estratégia. Eles deram forma mercadológica a algo do corpo que não se identificava mais com a imagem do corpo que guiara a lógica publicitária por tanto tempo. Algo que só poderia aparecer como imagem da destruição da imagem do corpo. Ou seja, eles deram forma mercadológica à recusa à publicidade. Era uma publicidade que dava forma publicitária à recusa à publicidade. Isso é que era coisa, assim, era grande estratégia, né? Porque contra os corpos saudáveis e harmônicos, contra a nova aliança entre natureza e consumo, prometida pela sociedade de consumo do final dos anos 80, com seus produtos que agora invadiram, né, seus produtos transparentes, esses cosméticos orgânicos, toda essa biotecnologia, né, a Calvin Klein investiu libidinalmente em corpos doentes. Isso é um dado muito interessante, né, porque eu diria que a estrutura de hegemonia da indústria cultural, ela não se dá através da imposição de uma norma, simplesmente. Ela se dá, na verdade, através da gestão das margens. Certo? Toda a estrutura de poder, ela nunca tem o seu ponto mais forte lá onde ela afirma tacitamente como as pessoas devem ser. Ela mostra sua força quando ela consegue desenvolver um discurso que é mais ou menos o seguinte: bem, eu conheço o seu descontentamento em relação às normas, certo? Mas para o seu descontentamento nós também temos outra coisa. Ou seja, são sempre os mesmos enunciadores, independente se nós falamos da norma ou da sua transgressão. Né? Então, isso é um dado importante, eu queria só desenvolver isso um pouco mais. Só que, antes eu queria lembrar, essa foi a primeira grande, digamos assim, modalidade de representação do corpo que começa a circular a partir dos anos 90. Né? Só que ainda uma segunda, que eu queria também explorar, que é o corpo como interface, como uma superfície de reconfiguração que coloca o sujeito diante da instabilidade de personalidades múltiplas e da desidentidade subjetiva. Esse é o caso das campanhas da PlayStation, nas quais o corpo deixa de ser concebido como um limite entre o sujeito e o mundo, para ser uma interface de conexão. E a questão da autoidentidade, que é tão ligada à noção de integridade do corpo, se modifica sensivelmente. Né? Um exemplo é essa peça publicitária primeira, lá no começo, se puder voltar. Essa primeira, né? Chama Supermarket. Né? Onde vocês veem a foto de um corpo que aparece como uma roupa, né, que pode ser vestida, e ela também vinha com uma peça publicitária televisiva, que era um supermercado com várias prateleiras. Nessas prateleiras haviam várias cabeças. Né, você podia colocar qualquer uma daquelas cabeças. Né. Que é muito interessante, porque um corpo que escolhe com qual cabeça sair, demonstra perfeitamente como a questão da autoidentidade, que era tão ligada à noção da integridade do corpo, modifica-se necessariamente no interior desse jogo de máscaras prometidos pelo virtual. Havia um comercial que foi muito premiado em 99, chamava Double Life. Né? Ele seguia a mesma lógica. A estrutura era simples, vocês podem achar esse comercial no YouTube. Né? Era um texto declamado de maneira sequencial durante 1 minuto por várias pessoas, ou por uma pessoa que se transforma a todo momento. Né? Enquanto essa multiplicidade de personas vai se desdobrando, então o consumidor ele ouve um texto envolto em uma música apoteótica que diz, eu cito o texto: durante anos eu vivi uma vida dupla. Durante o dia eu faço o meu trabalho, eu pego o ônibus, mas eu perdi a adrenalina e eu exibia um desprezo pela vida. Por isso eu comecei a levar uma vida dupla. É a vida no PlayStation. Né? Isso aqui é legal. Eu comandei exércitos e eu conquistei mundos. Eu não tenho arrependimentos, ao menos se eu posso dizer, eu vivi. Né? Foi premiado, isso que é o mais engraçado.
Para além da constatação catastrófica de que o único espaço de experiência real na contemporaneidade é exatamente o virtual, já que o espaço da vida prosaica seria dominado pela alienação do trabalho e pelo tédio, o filme ele colocava claramente em cena um desejo de multiplicidade, necessariamente vinculado à possibilidade de reconfiguração plástica do corpo e de flexibilização contínua das identidades. Só que ainda tem um ponto muito interessante nessas campanhas da PlayStation, que a possibilidade de mutação contínua pressupor que o corpo deixe de ser concebido como um limite para ser uma interface de conexão reconfigurável a qualquer momento. Por exemplo, havia um outro filme dentro dessa campanha, chamava Can You See It? Que é onde você vê uma garota em uma bicicleta cross diante de uma descida íngreme. Enquanto ela olha a descida, a câmera perfaz um zoom que fecha no seu olho e seguem-se então cenas de um game de cross. Né? Ou seja, nós entramos no olho da protagonista do filme publicitário e nós descobrimos que ela vê os desafios da realidade como se ela tivesse um game. E é muito engraçado, porque é um pouco como os soldados norte-americanos que anos depois vão destruir o Iraque ao som do Motorhead e telas de game dentro do jato de caça. Não sei se vocês lembram dessa situação impressionante, que você tinha as câmeras dentro dos jatos, então você via como as pessoas, os soldados nos jatos realmente atuavam, eles atuavam como se eles estivessem de fato jogando um videogame, inclusive o som das músicas do videogame. Então, é muito mais fácil você matar iraquiano assim, do que lembrar que tem alguém realmente de verdade do outro lado. Né? Nesse sentido, nós podemos ver aí o esforço publicitário, eu diria de incorporação mercantil, da lógica corporal de interface desenvolvida por alguns artistas, como Orlan, como Sterlach, e por cineastas como David Cronenberg, né? Principalmente em 2 filmes, por exemplo, Existence e Videodrome. De fato, nós temos, a partir dos anos 80, a presença de uma profusão de representações, de uma tecnologia orgânica e mista, que se adapta ao corpo, potencializando suas transformações. Elas são uma constante na produção de ficção científica, para o cinema e para a televisão. Todas estão vinculadas ao aparecimento de um certo corpo protético, um corpo reconfigurado por próteses, ou que seria o contrário, por ciborgues vitalizados pela presença de algo corporal. Por fim, essa segunda representação, corpo como interface. Agora, a terceira representação social hegemônica se refere ao corpo sexualmente ambivalente, que aparentemente questiona as imagens da sexualidade falocêntrica típica, que sempre dominaram a publicidade. É um dado interessante porque a diferença sexual, ela nunca colocou problemas para a retórica publicitária. Mas nos anos 90, nós vimos a proliferação de imagens de ambivalência, assim como uma certa feminização das representações masculinas, em produtos cujo target nada tinha a ver com públicos homossexuais. Novamente, eu insistiria que a presença da ambivalência e da androginia, ela é facilmente identificada em setores hegemônicos da indústria fonográfica, com seu sistema de celebridades, né? Sei lá, David Bowie, Lou Reed, Marilyn Manson e companhia. Assim como na indústria da moda, com seus flertes constantes com a androginia. O universo techno, por exemplo, que com uma forte tendência definidora da produção cultural de massa nos anos 90, foi extremamente marcado por uma certa apologia da androginia e da ambivalência sexual, permitindo com que drag queens e queers aparecessem, ao menos durante um tempo, em setores mais amplos da indústria cultural. Isso certamente foi fundamental para a constituição de uma nova receptividade às questões de gênero no interior da retórica de consumo, assim como para a constituição de uma imagem de modernidade vinculada a tais questões ligadas à sexualidade. E notem só, a título indicativo, que ao trabalhar representações publicitárias do corpo marcado pela doença, pela ambiguidade e pela desidentidade, nós estamos falando de um processo, esse é o ponto que eu queria insistir,
de mercantilização do que aparentemente seria o avesso da forma mercadoria. Porque nós estamos diante da mercantilização midiática de representações do corpo, aparentemente avessa às imagens ideais do corpo, que circulavam de maneira hegemônica na própria publicidade. Né? Eu insistiria que esse fato acabou por indicar, e aí eu vou para a minha finalização, uma nova etapa na retórica do consumo. Porque nós vemos uma retórica prestes a flertar com noções aparentemente desarmônicas do desejo e que abriu as portas para o advento de novos processos de mercantilização, da negatividade da autodestruição e da revolta contra as imagens ideais do corpo. Talvez valha, nesse caso, um dito premonitório do Guy Debord, já nos anos 60, que afirmava, eu cito o Debord, a aceitação dócil do que existe pode se juntar também à revolta puramente espetacular. Isso mostra que a própria insatisfação se tornou mercadoria. A sua produção até o tratamento dessa matéria-prima, a partir do momento em que a economia foi capaz de estender sua produção até o tratamento dessa matéria-prima, ou seja, a insatisfação. Então, longe de ser uma sociedade da satisfação administrada, nós caminharíamos, então, para uma espécie de sociedade da insatisfação administrada. Né? Ou seja, nada impede que a frustração com o universo fetichizado da forma mercadoria possa se transformar também em uma mercadoria. Na verdade, esse era o posicionamento de todas essas campanhas mundiais que eu tentei lembrar um pouco para vocês aqui. Agora, só para finalizar, eu lembraria o seguinte: esse processo de mercantilização publicitária, da frustração com o universo publicitário, ele serviu de uma maneira bastante diferente do que a gente poderia imaginar. Porque, por exemplo, queria só falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre a campanha da Calvin Klein, porque nessa época, eu cheguei a fazer uma série de entrevistas, eu fiz uma pesquisa, de fato, com entrevistas com consumidores de 5 países, né? Consumidores do próprio produto. E algumas frases que eles diziam eram muito interessantes. Né? Eram os próprios consumidores, dizendo coisas como, por exemplo, as campanhas da Calvin Klein mostravam pessoas que não existem. Ninguém tem aqueles corpos magros e estilosos. Aquele não é meu padrão de beleza. Ou ainda, o mundo pede sempre mais. Eu não gosto desse caminho. Né? Ou seja, existia uma espécie, um modelo muito, muito peculiar de identificação com o posicionamento de marca. E uma das explicações para isso vinha do fato daquilo que a gente poderia chamar de um posicionamento bipolar de marca. Né? Normalmente, vocês aprendem que uma marca ela precisa ter um posicionamento, digamos, muito claro a partir de um conceito. Então, sei lá, você tem Volvo, segurança. Né? Então, você tem Volkswagen, confiança. Né? Então, você vai constituindo uma coesão e uma coerência como um elemento fundamental, não só da identificação, mas da rememoração. Que as pessoas possam lembrar, afinal de contas, o que associar às marcas. Só que a partir dos anos 90 foi acontecendo uma coisa muito interessante, que era aquilo que a gente poderia chamar de um posicionamento bipolar, que eram marcas que articulavam, digamos, 2 proposições aparentemente contraditórias. Por exemplo, vejam o caso da Calvin Klein. Volta mais um, por favor. Vocês viram essas campanhas. Né? Pode descendo. Mais um. Mais um. Ok, para aqui. Essa era uma outra campanha que passava na mesma época, nas mesmas revistas, certo? Sobre a mesma marca. E vocês percebem muito claramente como a gente está diante de um universo completamente diferente. Né? Porque não se trata mais, então, quer dizer, aqui você tem a figura clássica, certo? Do amor filial, né? não por acaso o produto chama eternity, né? Eternidade. Então você tem todas essas figuras tradicionais do universo da publicidade. Né? Ainda tem mais um, se você puder descer. Né?
pode descer mais, por exemplo, esse aqui, né? Típico, o homem é a mulher e a mulher é a sua família, né? Então, o que era interessante nesse caso? Percebam que esse é um dado importante, quer dizer, você criava um espectro, que era um espectro onde proposições opostas e contrárias convergiam para a mesma marca, né? Quer dizer, volto a insistir, essas campanhas foram veiculadas nos mesmos meios de comunicação, né? Então, ou seja, elas estavam direcionadas basicamente às mesmas pessoas, né? Então, o que acontecia? Você podia criar uma situação na qual você se identificava ou com um lado ou com o outro. Você se identificava com um lado e, de uma certa maneira, estilizava o outro, né? Criando, assim, uma espécie de flexibilização muito clara de identidades, né? Quer dizer, tudo isso, a sua forma, eu acho que vai descrevendo, e eu termino um pouco por aqui, um modelo de funcionamento da retórica de consumo radicalmente distinto daquele modelo que, de uma maneira ou de outra, nós havíamos nos acostumado até então. E esse modelo ele só se potencializou cada vez mais, né? Mostrando, de uma forma ou de outra, como esse universo de uma absorção mercantil da flexibilização das identidades se transformou no eixo central do funcionamento da indústria cultural. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Vladimir. Nós vamos agora abrir para as questões do auditório. Vamos lá? Com a palavra. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Vladimir. Aqui. Eu sou professora lá do departamento e do programa de pós-graduação em comunicação e interações midiáticas. Eu gostei demais da sua reflexão, até porque eu estou trabalhando na disciplina de projetos experimentais, que é de planejamento, de trabalho de conclusão de curso, e um grupo apareceu com uma proposta e a gente está pensando de desenvolver esse trabalho, inclusive como orientador, e aí eu queria ouvir uma sugestão sua. Fiquei muito satisfeita assim, de pensar nessa sua reflexão como um exercício muito importante, no sentido epistemológico, de pensar uma crítica da publicidade. E eu fiquei pensando assim, que na área de comunicação, a crítica de mídia ela tem se voltado muito para a questão do jornalismo, né? Então, eu acho que esse seu gesto ele foi muito importante, assim, né? E, com certeza, vai nos auxiliar muito. Aí, nesse sentido, eu queria, a partir dessa trajetória aí dos anos 90 e dessa retórica do consumo, que você tão bem colocou, o que você colocaria para a gente hoje assim, como desafio, nesse sentido assim, de pensar criticamente essas representações, assim, depois da década de 90, e tendo como eixo essas 3 representações, o que poderia ser um caminho potencialmente rico para a gente investir, para pensar nessa crítica dessa retórica do consumo hoje? Olha, eu poderia dizer um pouco o tipo de pesquisas que a gente desenvolve no laboratório do qual eu faço parte, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, chama LATESFIP, que é um pouco desenvolvendo essas questões, porque, na verdade, o que motivou essas pesquisas foi uma questão, na verdade, que não aparece aqui, que era uma questão clínica, que era, nós conhecemos um modelo de sofrimento social que foi muito hegemônico até os anos 60, que era baseado na ideia de neuroses, né? E uma das questões fundamentais da neurose era, as pessoas sofriam porque elas não conseguiam enunciar os seus desejos. Seus desejos, eles iam para uma outra cena, né, na qual, eles eram censurados, eles eram objetos de uma série de repressões, né? Então, até porque você tinha uma sociedade repressiva baseada num certo modelo de funcionamento dos comportamentos e das condutas, né? Bem, esse tipo de lógica, certo? Desse modo de sofrimento, partia do pressuposto de que a possibilidade de enunciação, assim, de um reconhecimento do desejo,
poderia liberar muito, certo, da carga de sofrimento psíquico que tinha sido produzida. Só que, a partir de um certo momento, a figura das sociedades repressivas vai desaparecendo. Os discursos sociais vão sendo cada vez menos repressivos. Cada vez menos você encontra discursos, mesmo em estruturas disciplinares, como as escolas e empresas e coisas dessa natureza, do tipo, você precisa ter um tipo de comportamento, né? Quer dizer, na verdade, o discurso hoje é muito mais o discurso da incitação, que é uma coisa do tipo, seja você mesmo, certo? Mostre o que você é capaz de fazer, seja, inove, tenha a sua potencialidade de inovação e todo esse tipo de coisa. Esse tipo de discurso social, cada vez mais forte, vai produzir uma outra matriz de sofrimento psíquico, que não é mais as neuroses, que vão ser as depressões, que vão ocupar um pouco esse lugar, os famosos transtornos de humor, né? Essas depressões, elas têm uma característica fundamental. Um sociólogo francês chamado Alain Ehrenberg conseguiu, talvez, sintetizar isso muito bem, quando ele escreveu um livro sobre as depressões, chamado O Cansaço de Ser Si Mesmo. E a ideia era muito boa, porque tratava, basicamente, o argumento central era, numa situação social na qual você é incitado a todo momento a ser você mesmo, a única maneira de você, de uma certa forma, colocar o seu descontentamento é cansando de ser você mesmo. Ou seja, daí porque a gente saía de um tipo de experiência onde a questão fundamental era a proibição ou não do desejo, a interdição ou não, quer dizer, as neuroses são patologias da interdição, para um modelo de sofrimento onde a questão era do impossível e do possível. Quanto eu sou capaz de fazer? Até que ponto de intensificação eu sou capaz de chegar? Certo? Então, é claro que a recusa a esse modelo de intensificação vai ser a desarticulação completa da ação. Então, insistiria nesse aspecto, porque, veja, no interior da retórica de consumo, você vê claramente essa modificação. Você sai de um horizonte de extrema estereotipia, onde você deve ser assim, você deve organizar seu comportamento desta forma, e tudo que é desviante desaparece, tudo que é desvio some, para um modelo diferente, onde, na verdade, você tem um modelo da hiperincitação. Você é incitado de uma forma ou de outra, quer dizer, a integrar, inclusive, a sua recusa, certo, ao universo do consumo, sob a forma do consumo. Quer dizer, você integra até aquilo que seria uma margem como elemento fundamental de funcionamento da norma. Então, numa situação na qual a norma e a transgressão elas funcionam ao mesmo tempo, de uma certa forma. É claro que dentro desse universo, quer dizer, a única forma de recusa vai ser essas recusas da desarticulação completa da capacidade de ação. E daí porque a gente vai tendo um tipo de epidemia, que seria o termo correto, porque se você acreditar na Organização Mundial da Saúde, que diz que atualmente, em 2015, 15% da população mundial, certo, passou ou passa por uma crise depressiva de mais de 3 meses, 15%, na verdade, é o maior gasto que nós temos hoje com saúde no mundo inteiro. São com esses casos, né? Então, ou seja, isso demonstra, talvez a questão interessante é se perguntar até que ponto o funcionamento das nossas formas de vida, em especial lá onde elas têm assim, uma expressão muito mais evidente, que é lá onde a forma de vida se vincula com o processo de reprodução econômica, certo? Até que ponto o nosso modelo de forma de vida, certo, não vai constituindo novas formas de sofrer, certo? E como isso está, de uma maneira ou de outra, interligado. Professor Vladimir Safato, eu sou Getúlio, do Departamento de Comunicação. É muito interessante a sua exposição, que no início fala sobre que, a partir dos anos 90, a publicidade mercantilizou o discurso da dissolução do eu. Mas dentro desse discurso da polarização entre a afirmação e a desconstituição, ou a palavra que você usou, que seria essa insatisfação administrável, não é?
e é uma publicidade, essa análise dessas 4 marcas a partir dos anos 90. É possível fazer uma projeção que essa tendência tenha se mantido ou tenha se prolongado até os dias de hoje? Hoje é possível identificar uma nova forma, né, uma nova tendência pelas grandes marcas, talvez por essas 4 aí, ou outras marcas, em que busque uma outra forma de expressão da publicidade. Esse é um ponto. E o outro ponto, eu sou jornalista, eu dou aula da disciplina jornalismo econômico, mas normalmente no campo do jornalismo, quando se fala da crítica de mídia, a Terezinha lembrou aqui, normalmente o foco na crítica de mídia é o jornalismo e pouco se fala sobre a questão da crítica da publicidade, e aí a premência do seu estudo. No discurso da contramão desse jornalismo, que muitas vezes é criticado, da mídia, nós temos alguns escapes, algumas formas de pensar o jornalismo de uma maneira diferente, de uma maneira libertadora. Nessa questão aí da dicotomia entre consumidor e cidadão, é possível pensar também numa publicidade libertadora, ou seja, uma forma de fazer publicidade que, ao contrário de fazer essa insatisfação administrável, mostrar exatamente para esse cidadão, né, como consumidor, ele ter consciência de cidadão, mesmo no consumo? Obrigado pelas questões. Eu diria assim, a primeira, de fato, a minha hipótese seria, esse modelo se generalizou, né? Esse modelo de funcionamento da linguagem, de consumo, se generalizou. Se generalizou de uma maneira tal que ele seria necessário para um tipo de sociedade como a nossa, na qual, de uma maneira ou de outra, por que eu digo sociedade de insatisfação administrada? Porque você não é mais chamado a acreditar realmente, certo, na estrutura das normas da vida social. Por exemplo, posso dar um exemplo claro. Quando minha filha era criança, eu lembro que eu fui obrigado a levá-la para ver um filme que chamava Shrek, que eu acho que todo mundo deve ter visto, né? E uma das coisas que mais me impressionou foi o fato de que, mesmo nos filmes infantis, você tinha uma espécie de distância brechtiana dos personagens, sabe? Por exemplo, então você tinha a menina que estava lá, que fazia o papel da Bela Adormecida, né? E aí, de repente, ela estava lá dormindo, aí, de repente ela acordava, falava, pô, mas eu estou aqui já faz um tempão, nada acontece, eu estou aqui, já eu sei que eu tenho que fazer isso, e o sujeito não vem, não sei o que, blá, blá, blá. Ou seja, ela fazia uma espécie de autocrítica do seu próprio papel, né? Quer dizer, eu ficava perguntando, que tipo de criança você está socializando dessa forma? Quer dizer, não é mais aquele modelo, eu vou te fornecer um papel com o qual você vai se identificar. Na verdade, eu vou te fornecer um papel que não é para você se identificar muito, entendeu? Quer dizer, tanto que eu estou fornecendo um papel que já vem autocriticável, né? Que ele já vem junto com a sua própria crítica, certo? Então, você tem que se identificar com algo que você deve fazer, mas como quem representa um papel, sem nenhuma convicção, né? E esse é um dado interessante, porque eu diria, esse é um modelo atual de funcionamento do que nós poderíamos chamar de ideologia. Porque nós conhecemos essa ideia clássica da ideologia como uma falsa consciência, né, que vai, à sua maneira, construindo um sistema de ideias, né, e de representações que se toma pela realidade, né. Só que nós temos um outro modelo, que é um modelo de ideologia na qual você já não tem mais digamos assim, essa intencionalidade, né, ligada a um sistema de ideias. Você tem a compreensão de que há certas coisas que você deve repetir, sem acreditar, né? Talvez todos vocês lembrem um pouco, o Althusser tinha um uso de uma história do Pascal, que era muito interessante para explicar o que significa essa ideia de ideologia como disposição material de condutas. Lembre, por exemplo, Pascal, num dado momento, ele cria uma imagem que é um diálogo entre um crente e um ateu, né? E eles estão lá com a coisa que é impossível, mas de qualquer maneira, você pode imaginar, só a título especulativo, um diálogo entre um crente e um ateu. Eles estão dialogando, só que o resultado é meio 0 a 0. Né? Ninguém consegue demover o outro. Aí chega o crente, mais esperto, e fala, olha, tudo bem, vamos admitir que ninguém conseguiu convencer o outro. Então, sendo assim,
é muito mais racional para você acreditar na minha posição. Porque, olha só, se você tiver certo e eu estiver errado, eu não perco nada. Eu não tem mesmo vida além da morte, né? Não tem nada. Tudo bem. Só que se eu tiver certo e você tiver errado, aí sim a coisa fica feia. Aí você perde tudo, né? Porque aí tinha vida além da morte, não sei o quê, e você... Então é muito mais racional você estar do meu lado. E aí o ateu fala, não, pensando assim é verdade, só que tem um problema, eu não consigo, eu não tenho fé. E a resposta do Pascal, que bota na boca do crente, é fantástica, porque o crente fala, não, peraí, se esse é o problema, então já não tem problema nenhum. Porque fé é uma coisa simples, você ajoelha e começa a rezar. A fé vem de acréscimo. Né? E era uma ideia muito interessante essa, porque ele falava, no fundo, o Althusser utilizava isso para dizer, mas você está percebendo? A questão era como você dispõe a sua conduta, não no que você acredita, mas o que você deve repetir e continuar repetindo, mesmo sem acreditar. Eu diria que esse modelo é um modelo que vai sendo cada vez mais presente como modelo de socialização através de todas as estruturas da indústria cultural, ou seja, não é mais uma coisa de fazer você acreditar em algo, mas é como fazer com que eu possa, de uma certa maneira, agir sem acreditar totalmente em alguma coisa. Nada dá mais dinheiro, por exemplo, para Hollywood, do que filmes que fazem críticas a Hollywood. Mas isso significa que isso é só a expressão de uma parte fundamental do modo de constituição da relação entre os sujeitos e as normas sociais hoje em dia. Ninguém pede para você acreditar nas normatividades sociais, pede para você agir mesmo sem crença. Ou melhor, é até melhor que você haja sem crença, porque pedir crença nessa situação é complicado, entendeu? Então é muito melhor você falar, não, mas isso há uma necessidade funcional desse processo. Né? Eu diria, isso por um lado, por isso a primeira questão. Sobre a segunda, se é possível ou não ter uma publicidade crítica, eu diria que desde muito tempo vem se discutindo essas questões. Eu poderia aqui chegar e falar, veja, talvez um tipo de linguagem como a publicidade, que ela é obrigada, à sua maneira, a se estabelecer a partir de um certo regime de visibilidade, a partir de um certo regime de enunciação, a partir de um certo tempo da imediaticidade, seja impossível fazer qualquer tipo de crítica quando você já definiu qual é o tempo, qual é o modo de visibilidade e qual é, eu diria, o impacto, o modelo de impacto das mensagens. Certo? Então, quer dizer, essa poderia ser um tipo de resposta. Só que eu insistiria no seguinte aspecto, porque eu acho que isso é muito contraproducente. Quer dizer, eu lembro, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 6 meses dando aula num curso de publicidade, né, na SPM. Eu lembro que eu passei para os alunos, por exemplo, esse texto da indústria cultural, da direção do esclarecimento. Pedi para eles fazerem uma pequena resenha. Eles me devolveram. Eu fui ler. E era impressionante, porque eu pensava assim, ou eu estou numa sala cheia de revolucionários em potencial, ou eu estou numa sala cheia de cínicos. Porque eles escreviam falando, não, é isso mesmo, de fato, a situação é completamente absurda, não sei o que, blá, 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 ponto. Mas, já que a situação está não há saída nenhuma, não há muito mais o que fazer do que a gente, né, eu também, como assim, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Então, percebi como esse discurso completamente negativo, ele produziu o seu efeito inverso, um desengajamento completo das pessoas. Porque fica aquela ideia, não, como eu não tenho nenhuma possibilidade de modificação da situação dada, então, bem, não vou ficar aqui reclamando a vida toda. Né? Então, tudo bem, então é isso aí, vamos fazer o quê? Bola para frente. Então, acho que talvez essa seja uma colocação ruim, porque a gente parte do pressuposto de que a gente já conseguiu enxergar todas as potencialidades da relação das pessoas com as linguagens que elas utilizam. Né? E talvez não seja verdade. Talvez hoje seja difícil imaginar o que poderia ser um tipo de publicidade que tivesse uma força mais crítica, mas é porque talvez na configuração atual não seja impossível imaginar. Mas as configurações atuais, elas se modificam. Né? O que permite, então, inclusive,
ao uso das linguagens, que elas se transformem de maneira radical. Eu lembraria como isso foi feito no cinema, né? Quer dizer, você tinha todos esses filmes de gênero, como, por exemplo, filmes de terror, né? Que eram filmes que tinham um modelo de gênero completamente estereotipado. Até que apareceram pessoas que eram capazes de, utilizando essas estruturas de gênero, construir obras absolutamente inacreditáveis, como, por exemplo, alguém como David Cronenberg, né? Que se utilizava exatamente dessa mesma linguagem gasta, envelhecida e completamente estereotipada, né? Oi, aqui na frente. Bom dia, sou Juliana, aluna do curso de jornalismo. E eu gostaria de fazer 2 perguntas que se complementam. Num contexto de uma entrevista, o senhor afirmou que a filosofia, em última instância, é um discurso vazio, porque ela não tem um objeto que lhe seja próprio. E eu fiquei pensando, e gostaria de saber qual que é a sua colocação nesse aspecto, se a comunicação também não seria uma espécie de discurso vazio. E, emendando nisso, eu queria que você comentasse qual que seria o papel daqueles que se propõem a pensar a comunicação criticamente, não só nesse contexto publicitário que foi abordado aqui, mas puxando um pouquinho para o lado do jornalismo, nesse atual contexto político e social que a gente está vivendo agora. Uma bela questão. Eu diria, de fato, quando eu falei que a filosofia era um discurso vazio, era uma maneira de lembrar que todos os objetos da filosofia vêm de fora, né? Quer dizer, se você vai fazer estética, é impossível você fazer estética sem ter um bom conhecimento como crítico de arte, de ao menos uma linguagem artística. Se você vai falar sobre filosofia política, é impossível você falar sobre filosofia política sem ter um bom conhecimento empírico sobre estruturas políticas. Se você vai falar sobre epistemologia, é impossível você falar de epistemologia sem conhecer profundamente ao menos uma ciência. Ou seja, você tem um exercício de exterioridade que é um elemento fundamental, né? Mesmo metafísica. É impossível você fazer metafísica hoje sem você conhecer de maneira absolutamente profunda a lógica, né? Então, que são todos campos fora da filosofia. Eu diria que talvez a comunicação tenha uma coisa interessante, que ela tem uma duplicidade fundamental, que ao mesmo tempo, você precisa formar profissionais que vão atuar em várias áreas do mercado da comunicação, certo? Mas a base de formação desses profissionais são uma série de estudos que são estudos extremamente críticos ao funcionamento da maneira com que a comunicação constitui vínculos na sociedade atual, né? Então, quer dizer, os cursos foram construídos, em larga medida, a partir de uma bibliografia crítica, de várias tradições, né? Então, o que cria, muitas vezes, é muito interessante, a gente cria profissionais bastante esquizofrênicos, né? Porque são profissionais que eles olham para um lado e para o outro, né? Quer dizer, eles vivem no seu próprio interior, eu diria, todas as contradições do mundo, o que tem um lado bonito do processo, né? Quer dizer, porque eles ao mesmo tempo, eles sabem que eles estão atuando na linha de frente, né? Porque são eles que constituem o sistema de vínculos sociais que passam todos pela circulação dos discursos, seja do discurso jornalístico, seja do discurso de consumo, né, com todos os seus eixos, seja, publicidade, relações públicas, marketing, companhia, né? Quer dizer, por um lado, eles sabem que eles vão necessariamente ir em direção a esse campo, mas como eles foram formados por um tipo de bibliografia que não é simplesmente uma bibliografia profissionalizante, então eles vêm sempre com um certo estranhamento. E tem que lidar com isso. E, às vezes, você tem situações dramáticas, né? E, às vezes, você tem situações bastante criativas nesse ponto. Eu simplesmente insistiria no seguinte: nem o Pravda, que era o jornal do Partido Comunista Soviético, era completamente monolítico. Tanto que eles precisavam expurgar pessoas de tempos em tempos. Alguém desaparecia. Certo? Então, ou seja, se nem um Pravda era um jornal completamente monolítico, muito dificilmente a gente vai dizer que o tipo de estrutura de comunicação que nós temos hoje é absolutamente monolítico. Eu acho que existem, isso eu posso falar um pouco por mim, quer dizer, eu acho que tem situações onde a questão fundamental é o que você quer.
você realmente quer? E o que você realmente acha que você deve fazer? Certo? Quer dizer, se você tem clareza disso, eu diria que dificilmente alguém vai conseguir te cooptar. Não importa o que isso signifique. Porque você vai sempre falar a mesma coisa. Certo? Você vai sempre, de uma maneira ou de outra, isso é uma coisa engraçada, você vai encontrar um caminho, em um lugar ou outro. Mas a questão fundamental, eu acho que, para todos os profissionais de comunicação, principalmente, talvez, no caso do jornalismo, eu falo, mas o que você realmente quer? O que você realmente acredita? O que para você é realmente importante? Porque é um pouco, você quer atuar como um diplomata, que é aquele que fala a voz de um outro, né, a todo momento, né, porque se for isso, é melhor ir para o Itamaraty, porque o salário é muito melhor, né, a profissão glamurosa, você vai viajar o mundo todo, tudo bem que as festas são infindavelmente chatas, mas acho que também os jornalistas não são muito diferentes. Então, nesse sentido, você não tem nada a perder. Agora, se não é o caso, se você acredita que é uma questão de forçar a abertura de circulação de discursos de várias matizes, de uma maneira ou de outra você acaba conseguindo. Até por questões, quer dizer, porque as sociedades não são monolíticas, né? E num dado momento, algumas empresas de jornalismo vão precisar levar isso em conta. Eu posso dar um exemplo que me parece muito paradigmático, né? Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o Le Monde, né, apresentou para o mundo, um ano, acho. Não, agora, desculpa. Apresentou para o mundo os escândalos do HSBC. Então, ele expôs toda a lista das pessoas que estavam lavando dinheiro. Só que, dentre essas pessoas, haviam acionistas do próprio jornal. E o jornal publicou. E os acionistas ficaram revoltados e fizeram cartas contra a redação. E a redação ficou revoltada, por sua vez, e obrigou, e exigiu que os acionistas, esses acionistas que mandaram cartas, fossem repreendidos pelos outros, criando uma situação, por mais que, uma situação absolutamente impressionante, certo? Onde uma parte dos jornalistas se volta contra os próprios donos do jornal. Claro que isso não poderia, é inimaginável em situações como a brasileira, certo? Mas isso demonstra, de uma certa forma, como você tem vários momentos onde fica muito evidente. Por que era importante fazer isso? Porque porque o jornal ele dependia da sua possibilidade de circulação em relação à sociedade civil, que não é hegemônica, né? Então, ele precisava, nem que seja fazer um pouco desse tipo de movimento. Vladimir, sou Ana Maria, professora do curso de jornalismo também. Parte da comunidade acadêmica redigiu um texto sobre a crise política que nós estamos vivendo, né? Me parece que você é um dos signatários desse texto, né? Então, eu gostaria de te ouvir, e para todos nós, como que a universidade poderia discutir e contribuir para essa crise política e ética que nós estamos vivendo no momento? Olha, eu acho que a universidade tem um papel muito importante pelo seguinte: o Brasil nunca foi um país. O Brasil sempre foi uma fenda. Nunca houve um país. Houve ao menos 2. A gente não tem nenhuma história unificada, certo? Nenhum acordo, por exemplo, sobre o que foi a nossa história. Se a gente começar a discutir, talvez, nessa sala, sobre a ditadura militar, a gente vai encontrar visões quase antagônicas, né? O que demonstra a nossa incapacidade em construir uma narrativa unificada do que é o país, né? Se isso é o caso, né, e desde 2013 era muito evidente que a gente caminhava para esse processo, era um processo de cisão que não vai desaparecer mais, certo? Quer dizer, o nível de divisão que o país chegou não é uma coisa que desaparece semana que vem, certo? Já na eleição de 2014, isso tinha ficado claro, né? E várias pessoas diziam, não, isso foi só uma questão eleitoral, né? Nós vamos voltar um pouco à situação normal. E eu fui um dos poucos que insisti que não era verdade, que esse processo não tinha mais volta, que só ia se radicalizar. E ao que parece foi o que aconteceu, né? Bem, se isso é verdade,
se nas nossas universidades nós temos visões completamente antagônicas, eu acho que faz parte do papel da universidade não temer o antagonismo, né? E criar os espaços para que eles possam aparecer, né? E acreditando que, pelo menos na universidade, você tem condições mínimas, certo, de fazer com que esse antagonismo não se degrade em um pugilato, certo? Mas que ele possa, pelo menos de uma maneira ou de outra, criar um espaço no qual eu acho que tem um momento onde o diálogo não existe mais, né? E até por isso que eu acho que não é uma questão, quer dizer, quando você tem diante de você alguém com uma posição tão antagônica a respeito de questões que para você são centrais, é ilusão você achar que você vai dialogar com alguém, certo? Mas talvez porque não é uma questão de uma ideia equivocada que você vai, através do melhor argumento, demonstrar ponto por ponto, olha, você está vendo como na verdade, você não chega na mesma conclusão que eu chego. Na verdade, não é uma questão de diálogo, é uma questão de afeto. Você tem afetos muito distintos, né, que mobilizam as pessoas para certos argumentos. Então, muito mais do que você fazer uma espécie de construção na qual você poderia dialogar, seria muito melhor você tentar analisar e compreender quais são os afetos que movem as pessoas. E como eles podem ser desconstituídos em certas situações. Como eles podem ser complexificados em certas situações, certo? Quer dizer, quando a gente fala, não, mas todos estão sendo movidos por afetos, fica parecendo um pouco como a gente falasse, não, olha, agora chegou o momento da irracionalidade. Só que os afetos não são irracionais. Isso é um equívoco platônico, né? De imaginar que tudo que vem da dimensão afetiva é contrário à razão. Eu diria que há uma racionalidade dos afetos. E a gente está tendo dificuldade em escutar esta racionalidade. Certo? Porque, ao reconhecer a racionalidade dos afetos, você pode agir na dimensão dos afetos, né? Eu acho que esse tipo de elaboração, ela exige alguns espaços que são relativamente neutros, e a universidade ela é um desses espaços, né? Ela sempre conseguiu se colocar um pouco dessa forma, né? Eu diria, por exemplo, sei lá, meu departamento é uma coisa muito engraçada, porque a gente ouve de uma certa parcela da população brasileira que aquilo é uma fábrica de produção de marxistas, né? Eu fui formado lá. Eu nunca tive um curso sobre Marx, mas eu tive um curso sobre Hobbes, eu tive um curso sobre Locke, eu tive um curso sobre os liberais, mas nunca tive um curso sobre os marxistas. E eu não reclamo, muito pelo contrário. Eu acho assim, foi importante, porque era um espaço no qual, ninguém perguntava, afinal de contas, qual era o seu posicionamento, né? A nossa ideia era você ia fornecer aos alunos todos os espectros possíveis, né? E eles iam escolher por conta própria, né? Então, eu acho que esse tipo de modelo talvez seja a única coisa que a gente pode fazer nessa situação atual. Professor, meu nome é Maura, eu sou professora do curso de jornalismo e de publicidade. E eu fiquei muito impressionada com com essas ideias que o senhor trouxe para a gente pensar a respeito delas, porque não sei se eu cheguei a uma conclusão equivocada, mas eu fico pensando se nós não estamos vivendo, de forma coletiva, uma espécie de cinismo existencial. A gente não acredita, mas se comporta de acordo com algumas coisas que parecem convenientes. E o que eu gostaria era de pedir ao senhor, caminhando nessa linha introduzida pela pergunta da professora Ana Maria, se essa questão da aceitação, como o senhor disse, que todo esse processo de mercantilização da individualidade, se isso caminha, como o senhor disse, para a aceitação do que existe e para a revolta espetacular, mas
consubstanciando o que o senhor chamou de insatisfação administrativa, como é que isso poderia se aplicar à situação atual das manifestações ditas políticas que vêm acontecendo na nossa sociedade? Eu acho o seguinte, primeiro, esse conceito de revolta espetacular me parece um conceito interessante, que tinha sido desenvolvido pelo Debord, para insistir. Você pode criar um modelo de funcionamento da vida social, onde a vida social, as normas sociais, elas fornecem um espaço para que você possa espetacularizar sua revolta. O que significa espetacularizar sua revolta? Significa que ela vai ganhar uma dimensão que está longe de entrar em contradição com a maneira com que nós esperamos que as coisas ocorram. Né? Porque, eu diria, antes de mais nada, existe uma questão de condição de possibilidade. Né? Para que um acontecimento ocorra, é necessário que a gente deixe de organizar o tempo e o espaço da maneira como nós normalmente organizamos. Deixe de organizar a visibilidade da maneira como nós organizamos. Deixe de organizar a presença das coisas da maneira como nós organizamos. O verdadeiro acontecimento, ele quebra a nossa forma de organizar a experiência até então, né? Porque ele é um tipo de experiência que dentro da nossa gramática atual não tem lugar. Esse é um dado importante. E o que acontece quando você organiza toda a experiência do mundo a partir de uma só gramática? Porque essa que é a questão que eu diria, essa é uma das questões interessantes do momento atual. Certo? Há várias coisas que ocorrem, mas elas desaparecem. E muitas vezes elas desaparecem não é só porque elas não têm, existem interesses que controlam o processo de produção das notícias, certo? E que não querem que elas apareçam. Elas aparecem porque elas literalmente não são notícia. Mas elas não são notícia, não é porque elas não são interessantes, é porque elas não têm o tempo das notícias, elas não têm o regime de visibilidade das notícias, elas não têm o regime de presença das notícias. E isso é o dado que me parece fundamental. Então, elas não aparecem não porque elas não são decisivas, não porque elas não são absolutamente centrais, não porque elas não façam história, é simplesmente porque elas não têm a forma de notícia. Né? Então, porque nossa ideia do que é uma notícia está ligada a um certo tipo de tempo, a uma certa ideia de tempo, a uma certa ideia de impacto, a uma certa ideia de visibilidade. Né? Eu diria que essa ideia, já por si só, organiza muito do que são as capacidades de criação e de transformação. Quer dizer, muitas vezes, para você escapar disso, quer dizer, é a primeira condição para que acontecimentos realmente aconteçam. Né? Quer dizer, você escapar desse modelo de tempo, desse modelo de visibilidade, desse modelo de informação, né? Que muitas vezes a gente percebe qual que é o modelo de informação. É um modelo que joga de maneira deliberada informação e anti-informação ao mesmo tempo. Sabe, se vocês abrirem os sites de notícia agora, vocês vão perceber. Eu fiz um cálculo uma vez. 2/3 das notícias que aparecem no site de notícia são notícias do tipo: a celebridade teve um filho com não sei quem, ela falou, ela falou isso, certo? Contra tal e tal pessoa que falou no seu Instagram, blá, 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 blá. Ou seja, são todas informações absolutamente irrelevantes. Né? Mas elas ocupam um espaço enorme, elas mobilizam afetos, elas sensibilizam as pessoas, elas fazem com que as pessoas se identifiquem, porque esse é um modelo, e mais do que isso, aí vem a questão interessante, ela faz com que todas as outras notícias vão sendo configuradas tais como essas notícias, como essa anti-informação. Todas as outras vão ter que ter mais ou menos o mesmo tipo de impacto, o mesmo tipo de presença, o mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de discursividade. Então, nesse regime, a gente já perdeu, porque tem vários acontecimentos que vão passar completamente à margem, sem percepção alguma, sem que eles sejam sequer percebidos, sendo que eles são, muitas vezes, muito mais importantes. Certo? Eles têm uma outra dinâmica completamente diferente. Então, eu diria, existe um regime, né, que organizou a nossa forma de descrição do mundo, que longe de ser
um regime de maior visibilidade, abriram-se mais coisas apareceram. Eu diria que não, foi um regime de restrição. Menos coisas começaram a aparecer. E mais as mesmas coisas repetidamente. Tinha uma charge muito engraçada, acho que um jornal, acho que eu vi isso num jornal dinamarquês, uma coisa assim, onde era um sujeito que estava num ônibus, né, que é especialmente esses ônibus de safari, né, isso há uns 3, 4 meses atrás. Então, ele estava, então, mostrando a paisagem. Então, aqui vocês podem ver a imprensa. Então, de um lado, nós vemos o Donald Trump, do outro lado, a gente vê o Star Trek, né? O Star Wars, né? Então, que saíram ao mesmo tempo, a candidatura de um e o filme do outro. E num processo avassalador, né, de notícia, que a Charge queria dizer, não, mas percebe, não tem mais nada no mundo. Você não tem mais nada de se falar no mundo, a não ser esses dois não fatos, essas duas não notícias, né, que ocupam um pouco o espaço, e mais do que isso, e vão obrigar com que tudo que apareça depois tenha mais ou menos a mesma forma do que era o modelo de discussão, o modelo de apresentação, o modelo de entretenimento que eles colocaram em circulação. Isso eu acho um problema, um dos problemas mais graves. Quando se falar na questão da convergência de mídia, isso é um dado muito interessante, porque durante décadas prometeram para a gente ia estar hoje, em 2016, num mundo onde você teria uma pluralidade tamanha, certo, de informações e de modos de informação, porque não existiria mais os sistemas broadcasting, porque você não teria mais só 9 canais de televisão, porque você teria 200 canais de televisão, porque você não teria só, sabe, cada um seria o produtor das próprias notícias com o seu celular, poderia então pegar todas as coisas e fazer com que tudo circulasse, prometendo, na verdade, um mundo de uma reformulação do espaço público, né? de uma revitalização da esfera pública. Desculpa, isto não aconteceu. E qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade percebe de uma maneira absolutamente evidente que isto não aconteceu. Ao contrário, a gente conseguiu um modelo de convergência tamanha que os modelos que eram descritos nos anos 50 parecem uma brincadeira. Mas o modelo de convergência tamanha, porque eu vi isso, por exemplo, teve uma discussão, um arranca-rabo, há uns meses atrás, sobre a produção musical brasileira, né, do funk, sertanejo universitário e companhia. E eu havia insistido num dado, que é um dado que qualquer pessoa que analisa a economia da mídia percebe. Por exemplo, agora, se você pegar as 10 músicas que mais tocam no Brasil, agora, exatamente nesse momento, não sei, mas há um mês atrás, eram 9 músicas sertanejas, né, e um funk. Ou seja, raramente você viu uma convergência tamanha, né? E aí, várias pessoas que fazem outro tipo de música reclamaram, dizendo, mas isso não é verdade, a gente tem todos os nossos sistemas agora de Facebook, de distribuição, está muito focado dentro desse sistema, que é o sistema midiático, assim, de conglomerados. Eu dizia, mas vocês não percebem o que aconteceu? A gente criou um sistema, que é um sistema de comunicação hipernarcísica. E assim, como você criou os sistemas de redes sociais, você tem a impressão, que quando você vê lá 10 mil pessoas falando, gostaram do que eu escrevi, né? 30 mil pessoas ouviram o que eu coloquei. Então, você tem a impressão de que você tem um impacto enorme, sendo que você tem um impacto de gueto. Foi um sistema de organização de estruturas de gueto. Nada mais, enquanto você deixou liberado um sistema monopolista de organização de duopólio que ganhou uma dimensão inimaginável, né? Eu lembro, por exemplo, num debate sobre recepção musical, onde um professor começou a descrever um pouco esse modelo, e um outro virou um pouco revoltado, falava, mas, olha, é impossível você dizer que existe esse tipo de convergência, porque cada pessoa, ela ouve a mesma coisa a partir de contextos sócio-históricos completamente diferentes, e mesmo do ponto de vista perceptivo, elas percebem de uma maneira completamente distinta, ou seja, não é a mesma percepção, mesmo que sejam as mesmas coisas. O que ele respondeu, falou, olha, mas a questão é, 40 milhões de pessoas agora compram o mesmo CD da Madonna. Isso está longe de ser alguma coisa desprezível.
Da mesma maneira como nós fomos criando uma economia oligopolizada, onde todos os setores da economia são controlados por 2 ou 3 grandes conglomerados, a gente fez isso na produção cultural, sem perceber. Sem perceber. Né? Dizer, até para vocês, por exemplo, vocês hoje conseguirem ter acesso a certos filmes, nesse sistema atual, é até mais difícil do que no sistema anterior. Né? Porque, quer dizer, no sistema anterior, onde você tinha, sei lá, você ia lá na sua videolocadora e tinha um sujeito que fazia lá os filmes que ninguém queria, você podia lá alugar por R$2, né? E ficar todo feliz, porque eles sempre estariam lá. Né? Quer dizer, a tendência, você tem uma estrutura de organização de processo de distribuição tal, que hoje é até mais complicado você fazer isso. Né? Ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui a nossa manhã de uma boa conversa, uma boa reflexão. Agradecer mais uma vez o Vladimir Safatli e também a presença de cada um de vocês que estiveram aqui até agora. Muito obrigado, um bom dia a todos.